Bom dia. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã, do dia 24 de junho de 2021. Estão presentes os conselheiros Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marco Antônio Marinho Nunes, Semira de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Moraes, Sabrina Coutinho Barbosa, Jusileia de Souza Lima e eu, Lisiane Gelotti Meira. Nós antecipamos alguns processos para a sessão de ontem à tarde e hoje nós vamos iniciar pelo item 179, cuja recorrente é Friaves Industrial Alimentos e é de relatoria da doutora Jusileia. Doutora Jusileia, a palavra é sua, por favor. Eu vou ler o relatório, né, começar pelo relatório e passo para o voto na sequência. O presente julgamento serve de paradigma, submetendo-se à sistemática dos recursos repetitivos. Trata-se de recurso voluntário apresentado pela recorrente contra o deferimento parcial do pedido de ressarcimento, com final 6318, transmitido em 10/3/2014, por meio do qual a contribuinte solicitou ressarcimento de PIS no regime não cumulativo, para mercado interno, referente ao primeiro trimestre de 2011. Em análise ao pleito da contribuinte, a autoridade fiscal de origem, mediante o acórdão 0747-122, proferido pela 4ª turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, em Florianópolis, reconheceu parcialmente o crédito no valor de R$ 9.399,29. Por sua vez, indeferiu o valor de R$ 7.248,54. O direito creditório pleiteado é decorrente da aquisição de bens como insumo no processo produtivo da recorrente. Na origem, a autoridade fiscal entendeu que o crédito pleiteado supravencionado não se amoldavam no conceito de insumo, sendo eles, primeiro, material de embalagem e etiqueta, que seriam caixas de papelão, caixas de isopor, filmes trash, etiquetas, sacos plásticos, entre outros. Materiais de manutenção, peças em geral, como abraçadeira, adaptador, anel, arruela, broca, bobina, bucha, cabo, chumbador, conector, conexão, correia dentada, corrente, rolamento, entre outros. Serviço utilizado como... Serviços utilizados como insumos, ativo imobilizado e cargos de depreciação referente ao anexo 5, que trata da construção do frigorífico, parte A da produção. E, por último, a contribuinte ainda pleiteia o reconhecimento da incidência de correção monetária sobre os créditos reclamados. Esse é o relatório. Pode continuar, por favor. Posso passar para o voto? Ok. O voto. Da admissibilidade. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido. Em observância ao teor da liminar que determina a célere apreciação por este órgão julgador de recursos fiscais, contidas na folha 99, resta cumprida ante a sua colação em pauta para julgamento na primeira oportunidade. Ausentes quaisquer arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passa a apreciar o mérito da causa. O conceito de insumos na atual sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS. Eu acho que esse eu não preciso, né? Não, peraí, ainda não cheguei lá no... que é a parte do julgamento do STJ. Então, aí quando chegar lá eu vou passar. Do relatório fiscal, pode-se observar que a fiscalização auditou os livros contábeis, fiscais e os demais documentos, como planilhas juntadas pela recorrente, durante o procedimento. E, como conclusão, afirmou que não há inconsistências nos valores escriturados. Portanto, como não houve divergências ou inconsistências na escrituração contábil e fiscal da recorrente, as glosas efetuadas foram levadas a efeito em decorrência de uma questão de fato, a ausência de elementos probatórios do direito creditório pleiteado, como será oportunamente examinado. Pois bem, alega a recorrente que o conceito de insumo recebeu interpretação equivocada pelo órgão julgador de primeiro grau, merecendo em sede recursal o acórdão objeto do presente recurso ser modificado. Aprecio.
É pacífica a existência de um novo conceito de insumo que pressupõe aos trazidos pelas IN 247 de 2002 e 404 de 2003, e aproximando-se do conceito de insumo utilizado na sistemática da não cumulatividade do IPI. Aqui, eu leio essa parte, vocês já conhecem? Pode seguir. Ok. Porque aí aí vem o julgamento do STJ, todo mundo também já conhece. Ok. Então, eu estou lá na página... Só fiquei com uma dúvida aqui, Jusilé, se me permite, bem no começo desse trecho que você fala assim, o do relatório fiscal pode-se observar que a fiscalização auditou os livros contábeis, fiscais, demais documentos, planilhas e tal. E como conclusão afirmou que não há inconsistências nos valores escriturados. Portanto, não houve divergências ou inconsistências na escrituração contábil e fiscal da recorrente. As glosas foram elevadas a efeito em decorrência de uma questão de fato. Não seria questão de direito, por uma questão de conceito de insumos? Então, tem ausência... Ela fala que sim, mas pelo relatório fiscal, dá a entender que, inclusive, eu vou colocar aqui, que não foi essa a questão. Na verdade, ela não conseguiu comprovar o que ela estava pedindo. Tem falta de comprovação também. Tá bom, quer ver? Okay. Ó, peraí. Não, pode seguir, desculpa interromper, não. Porque essa é a alegação dela mesmo. É que esse parágrafo pareceu contraditório, né? Quando você fala que não houve divergência na escritura contábil e fiscal, a glosa foi por uma questão de fato, mas aí se não houve divergência, como é questão de fato, né? Mas então teve ausência de provas também. Sim. Tá bom, ok. Eu entendi, na verdade, que foi puramente ausência de provas. Tá, pode seguir. Mas peraí, vamos lá, Não, desculpa interromper, pode seguir, onde você parou aí, no recurso fiscal. Estou na página 5. Tá. Neste contexto, em observância ao julgamento da STJ, a Receita... peraí, aqui é o mesmo, é a continuidade... Ainda na página 5, vou começar aqui, ó. Pois bem, a recorrente aduz que, segundo o artigo 3º, inciso 2º da Lei 10.637 e 10.833, todos os bens e serviços utilizados especificamente no processo produtivo indispensáveis para a atividade devem ser considerados insumos, sejam eles aplicados diretamente ou não sobre os bens produzidos. Daí a recorrente resigna-se contra o entendimento atribuído ao crédito pleiteado ao alegar que a autoridade fiscal de piso utilizou-se de um conceito restritivo de insumo. Porém, compulsando-se os autos e a peça fiscal, que o equivocado do entendimento a respeito do novo conceito de insumo pelo julgador, aqui eu vou corrigir, pelo julgador de piso, não encontra amparo legal. Pelo contrário, resta incontroverso que, em diversos momentos, a glosa foi mantida ante a ausência de elementos probatórios de seu direito creditório, como passamos a examinar. Dos materiais de embalagem e etiqueta. O contrato social da recorrente pode-se extrair que seu objeto social a sociedade terá como objetivo a exploração das atividades de abate e industrialização de aves. Para o exercício de suas atividades, a recorrente defende ser relevante e essencial a aquisição de materiais de embalagem e etiquetas que serão utilizadas para garantir a integridade dos produtos contra deterioração e danos, como restou reconhecido pelo senhor auditor fiscal, ficou reconhecido, né? Ao tratar de produtos essenciais, deixa eu tirar isso aqui, ao tratar de produtos essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo. Tais embalagens e etiquetas são caixas de papelão, caixas de isopor, filmes trash, etiquetas, sacos plásticos, entre outros. No julgamento do órgão atacado pela recorrente, dado que, embora reconhecidos serem essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo, a aquisição de tais embalagens e etiquetas entendeu o respeitável julgador ACO que assim o são já na fase de transporte do produto acabado, ou seja, após finalizado o processo produtivo, que por consequência não se amoldavam ao conceito de... Porém, o respeitável julgador de piso também entendeu que para que as embalagens e etiquetas
sejam consideradas insumos para fins de aproveitamento do crédito no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, seria necessário que tais embalagens fossem de apresentação, agregando-se ao produto durante o seu processo de fabricação, ou seja, servissem como embalagens do produto na forma em que este será posto à venda para o consumidor final. Todavia, com a devida vênia, não compartilho do mesmo entendimento, pois entendo que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a finalização das etapas produtivas do bem, e que o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a finalização da prestação ao cliente. Por consequência, os bens e serviços empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação de fato podem não ser considerados insumos, salvo condições justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou serviço produzido possam ser industrializados. Por consequente, entendo, diz-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens, quando indispensáveis as mesmas, para manutenção, preservação e qualidade do produto, como assim acontece no presente caso. Aí aqui eu coloco um julgamento da Câmara Superior, vou pular, agora estou indo, neste ponto é de ser provido o recurso, afastando-se as respectivas glosas sobre o crédito pleiteado. E vou para o item 2.3, na página 6, dos materiais para manutenção. Malgrado a regulamentação dos benefícios da não cumulatividade do PIS, na qual permite a dedução dos débitos apurados na respectiva contribuição, a legislação em comento não eximiu o contribuinte, aqui recorrente, do ônus de comprovar perante a administração tributária se, de fato, e efetivamente faz jus aos benefícios da não cumulatividade concedidos pelo legislador. Para a manutenção da glosa, a fundamentação utilizada pela autoridade fiscal de origem é a ausência de elementos probatórios para comprovar o direito de crédito da recorrente, o que não foi rechaçado pela recorrente, que preferiu repetir os mesmos argumentos apresentados em sua manifestação. Em sua defesa, a recorrente, com veemência, ataca a manutenção de glosas, todavia reitera por diversas vezes, ela mesma fala, não é possível identificar precisamente em qual máquina ou equipamentos for utilizado, instalado ou feita a manutenção, os itens que compõem o pedido de ressarcimento, bem como que a ausência de elementos comprobatórios de seu direito de crédito não constitui qualquer óbice ao seu direito. Entretanto, não é bem assim. Vejamos. Dos materiais para manutenção, conserto, reforma e peças acessórias. Compulsando-se os autos, fica evidenciado tal fato, e, a meu ver, torna incontroversa a ausência de elementos probatórios concessivos do direito creditório da recorrente. E, não obstante seja possível identificar alguma verossimilhança em suas alegações, indubitavelmente, o pedido genérico formulado pela recorrente resultará na concessão parcial do seu pedido, como passa a expor. Pois bem, do relatório fiscal, se pode extrair que foram glosados créditos decorrentes das aquisições de materiais para conserto, reforma, manutenção, peças acessórias para manutenções, dentre outros materiais com classificação CF e 2556, todos constantes do anexo 1. O direito ao crédito com relação às aquisições mencionadas pela autoridade fiscal como materiais gerais, materiais para conserto, materiais para manutenção, materiais para reforma, peças acessórias para manutenções e outros, foi negado, não devido às discordâncias quanto à natureza do bem, mas devido à ausência de comprovação da natureza alegada pela interessada, pela recorrente, ou seja, restando dúvidas quanto às informações prestadas, o bem adquirido foi utilizado como, se o bem adquirido foi utilizado como insumo. A recorrente não poderia, de fato, ter o direito reconhecido pela fiscalização. Todavia, discordando com tal glosa, porém, infirmá-la, cabia à recorrente, em sede de recurso voluntário, trazer os elementos hábeis e suficientes para contrapô-la,
ou seja, comprovar a natureza legada dos bens. Todavia, assim não fez, limitando-se a defender o seu direito ao crédito em relação aos itens listados no anexo 1, sem trazer provas de sua alegação. A partir do que consta em tal anexo, não resta comprovado, como alega, que todos os produtos usados neste tópico referem-se a materiais de reposição ou manutenção de equipamentos e máquinas do frigorífico. A meu ver, tampouco estou comprovado que os bens se revestem das condições para o creditamento a título de bem utilizado como insumo. Neste ponto, não há como afastar a glosa ao crédito decorrente da aquisição de materiais gerais, materiais para conserto, materiais para manutenção, para reforma, peças acessórias para manutenções, entre outros. 2.4, na página 8, óleos, lubrificantes e derivados de combustíveis. Outros, sim, também foram glosadas as aquisições de óleo e lubrificantes, entre outros derivados de combustíveis. Entende a recorrente que a respectiva glosa ficou mantida em razão de estarem os bens sujeitos à incidência monofásica das contribuições, e que, por consequência, não poderia se amoldar ao conceito de insumo. Todavia, não é o que se extrai do julgamento de piso. Pelo contrário, o entendimento do julgador, a qual foi no sentido que, sobre as aquisições de combustíveis e derivados utilizados como combustíveis e derivados utilizados como combustível dos geradores de energia e na manutenção do maquinário industrial, embora tais produtos se sujeitem ao regime das alíquotas diferenciadas, concentradas ou tributação monofásica, sofram tributação nas refinarias de petróleo ou importadores, não existe qualquer óbice para os adquirentes que possam se apropriar aos créditos das contribuições, conforme o entendimento, aí ele colocou da COSIT 496 de 2017. Aqui também restou configurado que a mera alegação da recorrente que todos os produtos glosados referem-se a materiais de reposição e manutenção dos equipamentos e máquinas do frigorífico, e ora afirma que combustíveis e derivados seriam utilizados como combustível dos geradores de energia e na manutenção do maquinário industrial, não trouxe elementos probatórios do seu direito creditório, bem como não estava suportado por qualquer elemento de provas adicionais nesse sentido, além da menção ao anexo 1. Aqui, novamente, tem-se que, a partir do que consta no anexo 1, não resta comprovada a alegação da recorrente que os itens mencionados pela fiscalização, óleos lubrificantes, entre outros derivados de combustíveis, foram utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos da produção, e tampouco se refiram a combustíveis de tipo normalmente utilizados em geradores de energia para utilização no setor produtivo da empresa. Por isso, ante a ausência de comprovação do direito creditório, mantém-se a glosa dos créditos decorrentes das aquisições de óleos lubrificantes, entre outros derivados de combustíveis. 2.5 CFOP 2556, que diz respeito à aquisição de hidróxido de sódio e soda cáustica. Agora estou na página 9. No tocante aos créditos decorrentes da aquisição de materiais para uso e consumo, constantes no anexo 1, descritos como detergente e fibra para limpeza pesada e leve, estes primeiros enquadrados no CFOP 1556 e hidróxido de sódio e soda cáustica, esses últimos enquadrados no CFOP 2556, considerando a atividade empresarial da recorrente frigorífico, ramo que exige rigorosa higiene, entendo ser razoável que materiais de limpeza e desinfecção utilizados pela pessoa jurídica na produção de bens possam ser considerados insumos geradores de crédito das contribuições. A recorrente é a empresa que trabalha com abate e industrialização de aves, sujeita, portanto, a normas rígidas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as exigências de condições sanitárias das instalações, se não atendidas, implicam na própria impossibilidade de produção e em substancial perda da qualidade do produto resultante. A asepsia é essencial e imprescindível ao desenvolvimento de suas atividades. Caso não faça uso de materiais de limpeza e de desinfecção, certamente haveria proliferação de micro-organismos na maquinaria
e no ambiente produtivo, que agiria contra os alimentos, tornando-os impróprios para o consumo. Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo insumo para contemplar no creditamento os materiais de limpeza e desinfecção por serem essenciais ao ambiente produtivo da empresa recorrente. No presente caso, entendo que a atividade de frigoríficos, cuja qualidade é notadamente dependente de limpeza de suas instalações, assim voto para afastar a glosa e restabelecer o crédito pleiteado. 2.6, das peças em geral. Aí na página 9. A recorrente alega que o julgador de piso manteve as glosas sobre os créditos decorrentes das aquisições de peças utilizadas na reposição e manutenção do maquinário, e equipamentos sobre o argumento que ela, utilizando-se de descrições genéricas, deixou de indicar em quais equipamentos e máquinas da empresa os itens seriam utilizados, bem como se tais bens já teriam sido incorporados ou não ao ativo imobilizado da empresa. Corresponde tais bens aos seguintes itens: peça em geral, abraçadeira, adaptador, anel, arruela, bobina, broca, bucha, cabo, chumbador, conector, conexão, correia dentada, corrente, rolamento, entre outros. Por sua vez, a recorrente alega que todas as peças são aplicadas diretamente no maquinário e nas manutenções ou em reparos, pelo que os custos com as aquisições dessas é essencial para o processo produtivo, pois a falta deles importa na impossibilidade da produção. No tocante à ausência de elementos probatórios quanto ao seu direito creditório, a própria recorrente confirma: não é possível identificar precisamente em qual máquina ou equipamento as milhares de unidades foram instaladas. Isso é declaração dela. Ainda ressalta: desconhecer qualquer norma contábil ou da própria administração tributária que exija tal identificação. Bem como ela ainda afirma que é absurda e impossível cumprir tal exigência. Continua afirmando: ainda que seja impossível identificar o local de utilização, seria fácil a constatação da essencialidade dos bens do processo produtivo. Ela fala: olha, não dá para identificar, mas é fácil de você ver que é essencial. Mostra-se incontrovérsia a ausência de elementos probatórios para a concessão do direito creditório, pois, antes as reiteradas afirmações feitas pela própria recorrente, ao alegar ser impossível identificar o local específico de utilização das peças sobre as quais pleiteia o crédito decorrente de suas aquisições, no meu entendimento, ficou evidenciada a desnecessidade de qualquer diligência para a constatação ou a retratação dos fatos, a permitir a sua análise individualizada quanto à possibilidade do creditamento, porque uma eventual diligência não mudaria em nada no meu entendimento, já que ela afirma não ser possível. Pois bem, como se sabe, o regime não cumulativo do PIS e da CONFINS consiste em deduzir dos débitos apurados de cada contribuição os respectivos créditos admitidos na legislação. É pacífico o entendimento que os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado, diretamente e indiretamente, responsáveis pelo processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, podem ser considerados insumos. Todavia, é ônus da contribuinte provar que o seu direito creditório, nos termos do 170 do CTN e do 373 do CPC, porém, em suas defesas, os argumentos trazidos pela recorrente são genéricos e remetem-se aos fatos já apresentados em sua manifestação de inconformidade. A recorrente, entretanto, nada traz para demonstrar a essencialidade dos bens ou a sua relevância. Contudo, diante da ausência de prova de que os créditos pretendidos pela aquisição de tais peças tenham efetivamente natureza de insumo e que cumpram os requisitos da lei, o creditamento deve ser negado. Desta forma, ante a descrição precária dos itens que compõem o direito creditório da recorrente, mantém-se o entendimento já firmado no julgamento de piso, restando rígidas nesses pontos as glosas que já foram efetuadas. Item 2.7, página 10, dos serviços utilizados como insumo. No julgamento ACO, foram glosados
os valores dos serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, conserto em produto malha de aço, por não restar comprovado que o atendimento aos critérios legais. A interessada inicia sua argumentação afirmando que é indevido o indeferimento do crédito em relação às aquisições dos serviços, não aplicados diretamente na produção, por serem fundamentais para o seu processo produtivo. Ainda alega que não calculou créditos sobre todos e quaisquer serviços que contratou, mas somente sobre serviços necessários para o conserto e manutenção de máquinas e equipamentos. Serviços estes essenciais para o processo produtivo. Diz que tal natureza pode ser confirmada através da análise dos serviços glosados constantes no anexo 1. A presente questão se assemelha à do item anterior, peças em geral, onde não se trata de não ser, mas sim da ausência da comprovação que seja. De fato, é o ônus do contribuinte comprovar o seu direito creditório nos termos do 170 do CTN e do 373 do CPC. O contribuinte figura como titular da pretensão e, como tal, possui o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo possui o encargo de comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito creditório, demonstrando notadamente por intermédio de sua escrita contábil e fiscal e respectiva documentação de suporte que o direito invocado existe. Assim, quanto aos itens que não foram adequadamente descritos, importaria ao deslinde da suposta controvérsia que fossem trazidos aos autos elementos aptos a comprovar a existência do direito do direito creditório relativo a tais itens. Mas isso não aconteceu. Desta feita, remeto-nos aos mesmos fundamentos da decisão aventados no item 3 deste voto para manter a glosa sobre o crédito pleiteado. Estou encerrando. Dos ativos imobilizados. Aqui, página 11, o anexo 5 da construção do frigorífico. Do anexo 5, a glosa foi sobre construção do frigorífico, parte da construção. Acontece que a recorrente, inicialmente, limitou a sua defesa em relação às glosas relacionadas aos anexos 3 e 4 do despacho decisório. E, assim, expressamente, apresentou anuência com a glosa do anexo 5, que era exatamente o que se referia, da construção do frigorífico. Como essa matéria não consta da impugnação, sendo abordada apenas em sede recursal, resta inviável o seu conhecimento em face de preclusão. Aí aqui eu coloquei alguns entendimentos a respeito. Lá, estou fechando aqui, coloquei, consequentemente, não há o que se falar em constituição da lide no tocante à matéria de defesa, não trazida na manifestação de conformidade, mas que veio aos autos somente no recurso voluntário em razão da preclusão. Aí aqui eu cito o 303 do CPC, o artigo 17 do decreto 70.235 de 72, uma lição do Tio Venda passada pelo Marinoni. Também falo que só seria possível se enquadrasse naquela previsão do 343 do CPC, que é relativo a falar um fato superveniente, o que não é o caso. Ora, para o conhecimento do recurso voluntário, há necessidade de que exista coerência entre a manifestação de inconformidade e o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em considerar que este busca a reforma da decisão denegatória de seu pedido formulado, conforme os contornos estabelecidos pela manifestação de inconformidade. Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam na manifestação de inconformidade, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que não poderá ser conhecido o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal e ao princípio da devolutibilidade, principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões trazidas no recurso,
O contrário seria a supressão de instâncias, o que não é permitido pela legislação processual. Além do que, como já foi dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação configura necessária ausência de lide em relação à matéria agora impugnada apenas em sede de segundo grau. Ante o exposto neste tópico, face à ocorrência da inovação dos argumentos da defesa, não há como afastar a glosa relativa ao aproveitamento do crédito sobre os encargos de depreciação, que se referem ao anexo 5, exatamente da construção do frigorífico, parte da produção. E aqui é a correção monetária, que os senhores já conhecem. Eu estou concedendo, né, com base no repetitivo, lá do STJ, tá? E na conclusão, última página 15, diante do exposto o voto, pela procedência em parte do recurso voluntário para afastar as glosas incidentes sobre os seguintes créditos. Afastar as glosas incidentes sobre os créditos decorrentes da aquisição de embalagens e etiquetas, afastar as glosas incidentes sobre os créditos decorrentes da aquisição dos correspondentes ao CFOP 1556 e 2556, respectivamente, hidróxido de sódio e soda cáustica, e reconhecer a incidência da Selic. Agora, esse item 2, quanto ao CFOP, eu fiquei em dúvida, mas eu não achei julgados, eu achei até um semelhante, mas era de outra turma, mas não se referia a essa atividade, era uma indústria alimentícia, mas não um abatedouro. Então, eu fiquei em dúvida, mas achei coerente conceder, e aí eu gostaria de ouvi-los. Desculpa, acho que eu estou sem microfone. Sim, Salvador. Não, eu fiquei com duas dúvidas e um comentário. Sim. No ponto 3 aqui que você colocou na conclusão, reconhecer a incidência da Selic, eu estou de acordo, mas acho que você tem que pôr a partir de quando? Eu observei também. Incidência da Selic sobre o crédito tributário, contando-se a partir de 360 dias após o pedido. Né, que é isso que o repetitivo diz, né? Ah, tá. Eu coloquei aqui, na verdade, quando eu desenvolvi, mas não fica a conclusão. Tem que pôr no dispositivo também, senão gera confusão lá embaixo. Sim. Eu acrescentaria ainda a seguinte informação, que essa incidência aí, além de ser após de necessitar desse prazo aí, 360 dias, né, tem que também recair sobre os valores não utilizados, né? Ou seja, pleiteados, mas não compensados nesse ressarcimento aí. Eu não sei se tem compensação. Se não tiver, ótimo, né? Mas eu não sei se tem... Esse é o problema do repetitivo. Esse aqui não tem compensação. Ele é só um pé. Tem que deixar de forma geral, apenas citar o prazo mesmo. Porque o que acontece? Se ele solicita lá 1 milhão, utiliza 400, né? 600, mesmo que seja indeferido, a compensação depois, caso a gente acate aqui esse crédito, o encontro de contas vai ocorrer no momento da apresentação desse ressarcimento. Né? Que na compensação ou seja, a Selic deveria recair apenas sobre essa diferença de 600 mil. Né? Mas aí, como não dá para saber aqui, tem que deixar... É só sobre ressarcimento, sobre compensação não tem Selic. Isso. Porque no despacho decisório, no final, ele conclui, né, que defere parcialmente o pedido de ressarcimento. E ele acrescenta no final assim, e homologar parcialmente as eventuais compensações. Mas como assim as eventuais compensações? Ficou estranha essa conclusão do despacho decisório. Fica muito diferente quando tem compensação, porque a compensação ela se refere ao momento de apresentação ali da DECOMP, que pode também ocorrer lá no pedido lá de ressarcimento. Né? Pode ter compensação no pedido de ressarcimento também. Né? Então, compensações porventura relacionadas, não é? Como assim porventura? Aí fica genérico. Então, nesse caso aí, acredito que deva deixar apenas essa questão aí desses 60 dias, que isso aí não pode faltar nessas conclusões. Tá, então reconhecer a incidência da Selic sobre o crédito pleiteado, contando-se a partir dos 360 dias do pedido. Eu ia falar que é quando o fisco se negou, né, do pedido. Uma outra observação não, o item 2 aqui eu estou de acordo, né? Os itens de material de limpeza
Me deu um trabalho esse. Isso está até no parecer normativo, eu acho, número 5, né? Como ele é abatedor, ele lida com a alimentação, ele tem exigências de vigilância sanitária, normas de asepsia, enfim, eu acho que sem problemas. Agora, as dúvidas que eu fiquei, né? Em relação aos serviços utilizados como insumo, primeiro, né, Jusileia, parabéns pelo seu primeiro voto, muito bem escrito, muito bem desenvolvido, seja bem-vinda, inaugurou com um grande estilo, né? Agora, os serviços como insumo, desculpa, é combustível. Cadê aqui? O combustível. Óleos e combustíveis, né? No despacho decisório, ele não entendi que ele tinha negado por falta de prova. Ele negou por 2 motivos. Uma, que o combustível está no monofásico, e outra, que o combustível não se enquadra como insumo. Ele foi pelo direito aqui. Agora, se esse combustível é utilizado numa máquina, utilizado num processo produtivo, nem que seja uma empilhadeira, por exemplo, mesmo estando no monofásico, a gente reconhece o crédito, com base nessa própria solução de consulta aqui, e no entendimento que a gente já tem, né? Se o combustível é utilizado como insumo do processo produtivo, seja ele de um próprio maquinário da produção, seja um maquinário vinculado ao processo produtivo, como, por exemplo, uma empilhadeira, como eu já citei, a gente reconhece o crédito, sim. Se for só uma questão de direito, tá? Porque no despacho decisório, eu entendi que era só uma questão de direito, e não de falta de prova. Ao contrário das peças de manutenção. Peça de manutenção está claro que é falta de prova, que está uma descrição genérica. Então, desse combustível, eu entendi que não foi em razão por ser monofásico. Não, foi por os dois. Eu vou ler para você. Ele foi bem seco. Uhum. Na página 14 do despacho decisório, é a página 27 do PDF. Ele fala assim: em relação aos insumos que geraram crédito PIS/COFINS não cumulativo informados na linha 2 e na linha 3 do DACOM, foram identificadas outras incorreções por parte da empresa na apropriação dos referidos créditos. 1. Aquisição de combustíveis e derivados, óleos lubrificantes, entre outros derivados de combustíveis que não geram créditos de PIS/COFINS. Primeiro argumento, em virtude da compra com incidência monofásica. E 2, de não se enquadrar como conceito de insumo. Mesmo estando no monofásico, se enquadrar no conceito de insumo, a gente reconhece o crédito. Pelo menos... Aí foi o fiscal. Então foi na decisão da DRJ que falou que não era em razão da monofasia? Acho que foi porque você citou a DRJ aqui. Então tá. É por isso que eu li. Tinha uma pessoa que falou que não era em razão disso. Olhando o despacho decisório, me pareceu que foi uma questão de direito. Eu não sei o que os colegas entendem nesse ponto, se é uma questão de fato, de prova, ou se é de direito, mas eu entendo que é uma questão só de direito. Acho até que a Lisiane já teve um voto aqui também concedendo combustível no monofásico, quando ele é usado como insumo, então não teria problemas. Então, assim, só para colocar o debate da turma, eu acho que é uma questão de direito aqui, a gente poderia reverter. Se esse maquinário, se esse combustível for utilizado nesse setor que você falou, que geração de energia para produção... Salvador, não tem prova que é no maquinário utilizado... Então, se for uma questão de fato... Aí a glosa fica mantida de qualquer jeito. Não, se for uma questão de fato... É uma questão de direito, mas a prova é uma questão de fato. Por que o fisco falou que não era isso? Ele falou assim, você está utilizando como combustível no gerador de energia. Opa, e para mim é insumo. Tá. Entendeu? Para ele não era porque ele estava baseado na IN 247. E pelo que eu vi aqui, era combustível para utilizar no gerador de energia. Eu acho que frigorífico, abatedouro, precisa de gerador de energia 24 horas rodando, né? Com certeza. Então, assim, fica aí para a gente ver depois nos autos se tem alguma prova, algum argumento de que onde foi utilizado esse combustível, né? O outro ponto que eu senti falta aqui, Jusileia, o item 2.8, ativos imobilizados. Foram glosados 2 motivos. A do anexo 5, que era por uma descrição genérica, não sabia onde estava sendo utilizado, né? E os anexos 3 e 4, que era a arruela, deixa eu continuar. Não do frigorífico não, no 2.8 não, né? Então, os anexos 3 e 4 não é por falta de prova. O anexo 5, pelo que eu entendi aqui, ele não se defendeu na manifestação e trouxe no recurso voluntário, e você está dizendo que houve preclusão, né? Que esse anexo 5 são glosas de construção que estava genérico, não sabia onde estava utilizado, não tem nem o pagamento da nota fiscal, não tem nome do fornecedor, etc. Mas tem os anexos 3 e 4,
que falam de compra de... são lava-ganchos, rosca, transportador, máquina... É o 2.6. Você já tratou lá em cima? É aqui, o 2.6 das peças, abraçadeira, adaptadora, anel, arruela, bobina. Não, me pareceu que é diferente, porque esse aqui é o tópico dos encargos de depreciação, do ativo imobilizado. Esse de passes em geral tá lá nos insumos, né? Que ele falou que não tem comprovação. Tá. Eu não sei, eu não vi aqui na análise, a não ser que ele esteja em outro tópico aqui, mas o anexo 3 e 4 eu senti falta da análise. O que é esse 3 e 4? Esse 3 e 4 eu tinha entendido exatamente, eu tratei como insumo aqui dessas peças em geral. Falta de comprovação, então. Seria exatamente essas peças, correia dentada. Não, então, isso está nos insumos, que eu vi aqui, tá o item 2 dos insumos, né? Acessórios para manutenção, tá com descrição genérica e tal. E tem os serviços também que não se agregam ao produto. Agora, no ativo imobilizado, que no despacho decisório está no item 2.3.2, ele fala o seguinte, olha, existem ativos aqui que não são relacionados com o processo produtivo. Então, eu não posso reconhecer o direito ao crédito. Aí ele fala esteiras, passarelas, balança, calha, chiller de miúdos, que deve ser ali no transporte. Mas sim, porque esse que você está falando, eu também tive dúvida, mas eu entendi que ele tinha revertido a glosa. Então, a DRJ reverteu bastante. Agora teria que fazer uma conferência com a planilha que está juntado lá no... A DRJ reverteu esse aí. Tá. Eu entendi que reverteu tudo. Não sei se sobrou alguma coisa. Teria que conferir. Tudo o quê? Do ativo. Então, minha observação... Que sobrou foi só aquele anexo 5 lá, que ele sequer se pudesse concordar e ressaltar que foi... né? Então, minha dúvida dá provimento e mantém o entendimento da RJ nesse item. Que eu tinha entendido que a DRJ... Peraí, Lisiane, perdão, como? Talvez fosse interessante você mencionar o provimento da DRJ e deixar claro, né, que você entende que é provimento integral nesse item. Tá bom. Porque, na verdade, foi uma falha minha, porque assim, eu estava fazendo essa dúvida, porque eu tinha entendido que a DRJ tinha negado integralmente a manifestação. Mas ela já é que faltou essa informação no relatório, né? O total de glosas, quanto foi reconhecido, quanto não foi. Porque, de verdade, o que foi concedido não volta para a gente nem para a manifestação. Volta, quem analisa, né? Então, o anexo 3 e 4 do ativo imobilizado já foi concedido pela DRJ. Tá, eu não tinha percebido esse detalhe. Eu estava só no despacho decisório. Ok, então, a minha observação é só em relação ao combustível, então. Ok. O doutor Ari pediu a palavra, mas antes de passar, eu só vou fazer um comentário. É que no início há uma menção de que é um paradigma, não precisa. A menção fica só no repetitivo. Eu estou falando antes que eu esqueça aqui, que eu anotei. E outra coisa, indicação de páginas e valores, quando é paradigma, é preferível que não se cite. Né? Sim, eu vou ter que refazer para tirar exatamente essas referências, e aqui então eu coloco que não não precisa citar que é paradigma. Não, tira aquele, acho que é o primeiro parágrafo. É o primeiro mesmo. É o primeiro. Achei. É o primeiro. Não é necessário. Sim, aí eu tenho que refazer para retirar as páginas. Número de PDComp, número de acórdão, valores, isso tudo depois vão pedir para readequar, né? Não, e também, isso mesmo. E coloca PIS/COFINS, porque não repetiu o PIS/COFINS. O Marco Antônio que diga. Ou coloca contribuições de PIS/COFINS, ou coloca... Ou não coloca nada, diz assim, só para acreditamento dos valores tais relativos. Não, coloca... Ou não coloca nada, eu coloco contribuições ou PIS/COFINS. Põe os dois juntos. O Ari ia falar alguma coisa? Eu tenho mais uma observação, mas eu vou fazer daqui a pouco. Você levanta a mão? O que eu ia falar, o pessoal já falou, era procedimental mesmo. Eu quero parabenizar a doutora Jusileia, parabéns pelo voto, realmente excelente. Bem-vinda, turma. Agora sim, inaugurou com chave de ouro.
Não, eu ia falar mesmo dessa história como é repetitivo para tirar a data, número, todas as referências. E a outra, o Salvador já tinha falado, foi a primeira coisa que o Salvador falou, tanto que eu apaguei a mãozinha aqui. Já até esqueci que era mesmo, Salvador, você falou tanta coisa, mas a primeira coisa... Eu falei do combustível, isso é uma questão de direito ou de falta de prova. Falei da SEDIC. Eu não lembro o que você falou, mas... Prazo de 360 dias. O prazo de 360 dias. Isso, a questão do prazo. Então, já falaram o que eu ia dizer. Já. Agora, do imobilizado, esquece o que eu disse em relação ao anexo 3 e 4, que isso foi revertido na DRJ, então não faz nem parte do recurso. Não faz. Deve ser restabelecido as glosas, estou vendo aqui o acórdão da DRJ, ele restabeleceu as glosas do anexo 3 e do anexo 4. Então, está precluso o anexo 5, porque ele não trouxe na manifestação. Ok, está perfeito agora. O meu entendimento, assim, eu não tinha pegado esse detalhe. A observação que eu ia fazer em relação ao anexo 5. A gente vai de cara declarar essa preclusão, porque é tão delicado, a jurisprudência mudou tanto, a gente tem feito diligência e tudo mais, e tem admitido o contraditório no correr do processo, porque o entendimento mudou muito. Eventualmente, se ela não impugnou inicialmente, é porque tinha uma jurisprudência muito adversa que mudou, né? Então era super... na verdade, esses itens do anexo 5, eles foram glosados não porque, diferente do anexo 3 e 4... Ela concordou com a glosa. Como que fala? Os ativos do anexo 3 e 4 foi porque eles entenderam que os ativos, na resposta decisória, né? Que os ativos não estavam relacionados com o processo produtivo. A DRJ já reverteu por conta do conceito de insumos, né? Ele entendeu diferente. Agora o anexo 5 foi por falta de discriminação de onde estava esse ativo. O anexo 5, ela abriu mão, ela concordou com a glosa. Mas ela trouxe no recurso voluntário, né? Então, trouxe. É só esse ponto que eu queria para a gente refletir, porque a gente tem tido muita elasticidade nesse assunto em função do histórico, da evolução da jurisprudência. Aí eu não sei também se no recurso voluntário ela trouxe elementos que seriam suficientes para reconhecer ou não, mas eu não sei se negar simplesmente pela preclusão um assunto tão delicado. Não, mas se ele reconheceu, como é que faz? Ele reconheceu na manifestação que estava certa a glosa. Aí agora no recurso voluntário ele recorre? Eu acho que é ele não recorreu. Ele não reconheceu. Eu acho que é diferente de quando a gente admite uma argumentação diferente em recurso voluntário, porque a jurisprudência evoluiu, ou ela ou o contribuinte inclui mais algum argumento. É diferente da situação aqui tratada. É que já na origem ela não recorreu dessas glosas. Então, eu acho que agora realmente ela não poderia recorrer. Eu concordo com a Gisileia nesse ponto. É diferente da gente ter flexibilizado a noção de insumo aqui, porque senão a gente estaria analisando uma natureza que a DRJ não analisou por falta de insurgência, né? Então é diferente. Se ela tivesse colocado lá por um fundamento, agora por outro, mas ela recorreu desde o início dessa glosa, aí a gente realmente usaria o novo conceito e tudo bem. Mas aqui não teve nenhuma análise, né? E a gente seria a primeira instância a fazer essa análise. Aí eu realmente discordo. Eu acho que é diferente também de uma base de cálculo de um auto de infração, por exemplo, né? Então, quando a gente está falando de glosa, eu acho que é bem menos amplo o leque de coisas que a gente poderia conhecer em instância única, né? Então, eu acho que ela está correta aqui em não trazer, porque não é uma questão de evolução de entendimento, é uma questão de que ela delimitou os limites da LID quando ela recorreu da primeira vez. O que ela falou desse item no recurso? Ela concordou, ela deu anuência com o recurso voluntário. Ela falou assim, olha, eu concordo, tudo bem, só tô aqui para discutir os outros anexos, os 5 não vou discutir com você. Não, no recurso. Nem no recurso voluntário? Não, no recurso voluntário, ela fala exatamente que ela tem direito, né, no voluntário, ela fala que ela tem direito, mas ela nem cita que ela abriu mão, ela fica quietinha, ela só chega e põe no colo, fala, olha, eu tenho direito a isso. Ela nem cita o que aconteceu lá. E nem justifica. Não justifica, não dá qualquer justificativa. Não, okay. Na verdade, eu só vi pela argumentação da DRJ, aí que eu fui perceber. A DRJ, ela restabeleceu várias coisas, né, também. O frete, ela já reverteu também.
A minha dúvida, então, é só em relação ao combustível, gente. Se o combustível aqui é uma questão só porque ele não se enquadra no conceito de insumos, como está no despacho decisório. Estou vendo aqui no relatório, na DRJ. Em contestação, a manifestante afirma que todos os produtos glosados nesse tópico referem-se a materiais de reposição, manutenção de máquinas frigoríficas. E ora afirma que os combustíveis e derivados seriam utilizados como combustível do gerador de energia e na manutenção de maquinária industrial, sem trazer qualquer informação, esclarecimentos ou elementos de prova adicionais nesse sentido. Foi a DRJ que falou de prova. Aqui, novamente, tem-se que somente a partir do que consta do anexo 1, não resta comprovada a alegação da interessada de que os itens mencionados pela fiscalização, óleos lubrificantes, entre outros derivados de combustíveis, foram utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos de produção, e tampouco se refiram a combustíveis do tipo normalmente utilizados em geradores de energia. A DRJ que falou que é falta de prova porque ele trouxe isso na manifestação, mas no despacho decisório, ele negou por conta da IN 247. Eu não sei o que os colegas viram aqui nesse ponto. Eu entendo que a doutora Jusileia está certa, porque ela quase reproduziu o que a DRJ falou. Primeiro, não tem comprovação de onde é utilizado. É que a delegacia, quando fez a análise, foi no relatório fiscal, que é no conceito da 247. Como não tem comprovação que o óleo está lá diretamente ligado, eles acharam que, de fato, não era insumo. Então, mas a DRJ que trouxe a discussão do direito. Se a DRF tivesse sido mais clara, ela poderia ter falado assim, olha, não é insumo porque não está sendo utilizado numa máquina que não está no processo produtivo. Então, era uma questão de direito. Ele só como falou, ela citou a 247, ela usou o fundamento... Pois é, então, a meu ver, a DRJ inovou. Acho que não. A meu ver, Por que ele inovou? Se você deixar eu falar. Tô deixando. Olha aí, tá vendo como é difícil um interromper o outro? É bom que você leva do seu veneno, Salvador. Não, eu sou muito interrompido. Campeão de interromper. Eu tô continuando, eu tô falando, as pessoas me interrompem, eu tenho que continuar falando, né? Então, a DRF, se ela analisou a escrita contábil, analisou a escrita fiscal, analisou o processo produtivo e disse que o conceito de insumos é da IN 247 e o combustível não se enquadra no conceito de insumos, ela viu onde foi aplicado esse combustível. E ela negou... Eu achei que eles fizeram um bom trabalho. Eu achei, assim, fizeram um trabalho muito bem feito. Aí a DRF viu onde foi aplicado insumos, onde foi aplicado o combustível. Aí vem a DRJ e fala assim, olha, não tem prova de onde foi aplicado, mas a DRF viu ou não viu? Para ela falar que não é insumo, ela viu. Certo? Porque ela está falando uma coisa de direito. Ela tá falando, você não tem direito. Para ela falar mas eu não achei nenhum ponto aí que ela falasse assim, realmente, olha, nos geradores, assim, mas eu não sei. Verdade. Ela fala isso. Então, isso eu fiquei em dúvida, porque ela falou assim, olha, sim, você usa nos geradores, como, por exemplo, ela viu do caso da embalagem, que ele falou, eu reconheço, realmente você precisa, só que não é para o consumidor final. Então foi diferente o raciocínio. Aí ele não falou nada, ele não falou isso, eu fiquei com essa dúvida. E quando ele foi falar de falta de prova, ele falou falta de prova, que é das partes e peças, por exemplo. Sim. Sim. E fica difícil analisar agora, porque assim, o despacho decisório foi tão sintético, apenas dizendo que não é insumo, não sei se cabia a DRJ falar que não foi demonstrado, porque a premissa da DRF foi de que ela analisou, viu onde foi utilizado, e por ver onde foi utilizado, por exemplo, numa empilhadeira, ou num furgão frigorífico, por exemplo, ela entendeu que não era relacionado ao processo produtivo pela IN 247. E a gente vê que tem uma verossimilhança na alegação, porque você pensa que realmente eles precisam desse combustível, porque tem que ficar ligado 24 horas por dia, deve ter vários geradores, né? Deve ser uma coisa muito estruturada, né? Para abate, para carne, então. Eu não sei. Sabrina e Semira, vocês acham que é uma questão de falta de prova também?
Eu tô tentando ler aqui o relatório fiscal, só que o meu PDF tá igual ao de vocês, fica meio travando. Eu tô esperando ele voltar a funcionar. Tô olhando exatamente isso. Porque eu acho que no relatório deve ter dito, né, porque que ele não considerou. Eu já passei da questão de direito, que ele colocou as ienes e tal, aí eu tô tentando chegar lá. Travou aqui, tô esperando. Eu acho que aqui resolve. O duro de fazer relatório muito longo é que atrapalha, porque é muito longo. Agora, o duro de você também não colocar tudo no relatório, também a gente tem que ficar fazendo remissão. Então, enfim, eu estou tentando ver aqui, só um minuto. Doutor Adão, Marco. Bom, quanto a combustíveis aí, eu entendo que se for utilizado, como já o próprio doutor Salvador aí edificou, que é um gerador de energia, dá direito, independente de ser monofásico ou não, porque está no próprio inciso 2 lá da 10.637, 2.833. Então, não vai eu acho que monofasia. Penso... No geral, esses combustíveis, se não for para usar em veículos, sempre usado no sistema produtivo. Você não entende? Bom, eu vou concordar com o Salvador, não sei se eu entendi o que o Salvador quis dizer, tá? Salvador, você quis dizer que a glosa foi conceitual porque combustível estaria na incidência monofásica, então não podia acreditar. Foi isso então, mesmo porque a glosa aqui, a glosa está dita exatamente isso, que o óleo lubrificante, ele não geraria crédito de PIS e COFINS, porque ele foi compra de monofásico, então não poderia se enquadrar no título de insumo. Então, penso eu que a questão é de direito mesmo, não de fato. E sendo, mesmo no regime monofásico, pode ser insumo, sim. E aqui a questão é que ele não destrinchou mais a questão para dizer que o combustível não era só aqui, era usado lá também, em outros lugares. Então, eu acho que aqui a glosa foi muito restrita, no sentido de que foi... eu vou ler para você, são 3 linhas só a glosa dele, ó. Óleos lubrificantes, entre outros derivados de combustíveis que não geram crédito de PIS e COFINS, em virtude da compra com incidência monofásica e de não se enquadrar no conceito de insumo. Por que não se enquadrou no conceito de insumo? Ele não disse. Então, pressupõe que é porque estava no monofásico. Só que para esse tipo de atividade, é claro que esse óleo é usado e muito, né? Então, eu acho que daria mesmo para reverter aqui. É o que temos no relatório. É o que temos, é verdade. Marco. São 3 linhas. Eu estou pensando aqui ainda. Tá? Sabrina. Todo mundo termina de raciocinar aí. Tá processando. Na verdade é porque o argumento foi jurídico, não há prova específica de utilização, mas pelo tipo de insumo, é pouco provável que você tenha um gerador numa operação como essa para a parte administrativa, né? Sim, é verdade. Não teria. Não, e quando foi falta de prova, a TRF falou que foi falta de prova. E eu quero aproveitar aqui que eu estou com a palavra e que está gravando, eu quero pedir desculpas a todos por ser a pessoa que mais interrompe as pessoas. Não, você é a única, na verdade. Suas interrupções são bem-vindas. Interrompeu o voto dele. Você é o único. Salvador, eu suas acho que no meio colocações dos debates a gente acaba sobrepondo, né, as falas no meio dos debates. Agora você é o único que interrompe o relator no relatório e o relator no voto. E o relator na entrega. Não, foi na intenção de contribuir com o entendimento, na verdade. Como o José Adão falou, suas colocações são bem-vindas, doutor Sandoval. A gente tem que ver que, às vezes, atrapalha o relatório, atrapalha o raciocínio da pessoa que está lendo, ou entendeu? A gente tem que pensar isso, né? Nem todo mundo consegue voltar para o mesmo raciocínio que estava depois de uma interrupção. É diferente da sobreposição de falas quando a gente está debatendo. Eu acho muito diferente, assim. Para mim, assim, eu me sinto... realmente, eu não gosto muito, não, porque eu sinto que eu perco um pouco o fio da meada, sabe? É bom saber.
Mas eu cara de antipática, ninguém me interrompe, só o Salvador. Salvador, você pode me interromper desde que espere terminar de falar. Não, gente, vamos lá. E aí? Eu tô adotando a linha que o Salvador propôs, porque realmente é pelo tipo de insumo. Se fosse outro insumo e a gente não pudesse ter essa conclusão, era mais difícil, mas o óleo para o gerador, eu acho que para esse tipo de atividade não seria gozado com o conceito atual, né, de insumo. Porque ele só falou assim, não pode dar crédito porque é monofásico e porque não é insumo. E aí ele fez 30 páginas do conceito de insumo com base na IN 247. Então, se não é insumo, é por conta da IN 247. É coerente. Ok. Aí, então, eu mudo esse tópico, né? E aí, a minha dúvida, né? Essas mudanças assim que eu tenho para fazer, eu tenho que postar ainda hoje? Na verdade, de preferência, para a gente fazer a ata. você pode colocar hoje o dispositivo. Peraí, cortou tudo, não ouvi. O dispositivo. Não ouvi, perdão. O dispositivo, sim, porque aí a Semínimus coloca na ata. Você não precisa refazer o voto, porque veja, o Zé Adão quer fazer um voto, o Marco Antônio também, mas na verdade o que a gente precisa é o resultado final, né? O resultado final consignado sem mudança, tá? Então, se você for conceder, você concede no seu dispositivo, a gente anota na ata, depois, quando você formalizar, você tem que seguir obrigatoriamente o proposto na ata. Mas não precisa fazer o voto agora. Posso fazer até amanhã? Não, o que você pode fazer para formalizar. Você formaliza da maneira anotada na ata. Isso. A gente só precisa o resultado final. Dispositivo do resultado, que aliás você vai ter que dizer agora pra gente, né? Agora seria só a conclusão, lá no final. A gente precisa. O que você está concedendo? Lá no final. Depois lá o conteúdo do voto, você pode fazer até, como você me falou, até a hora de formalizar o voto. Daqui a um mês. Mas agora. Esses que saíram em vista de mesa foi porque os relatores quiseram alterar os conteúdos para proferir a conclusão. Mas no caso que quando a gente vai mudando ao longo da sessão, basta que o resultado seja fiel ao que você vai depois formalizar. Tá bom, sim, tá bom. Então, aqui acresceria. Mas eu não sei, a gente vai votar pela questão do combustível mesmo, reverter nessa glosa? Espera terminar a votação. Você vai ter que votar. Você vai ter que propor. Não, a gente vai descobrir. Para votar, você vai ter que propor. Tá bom, então eu proponho aqui, né? Ok, eu falo agora o voto? Sim, por favor, a conclusão do voto. Sua conclusão. Diante do exposto, voto pela procedência em parte do recurso voluntário para afastar as glosas incidentes sobre os seguintes créditos. Afastar as glosas incidentes sobre os créditos decorrentes da aquisição de embalagens e etiquetas, da aquisição de combustíveis e lubrificantes, afastar as glosas sobre o CEFOP 1556 e 2556, respectivamente hidróxido de sódio e soda cáustica, e reconhecer a incidência da Selic sobre o crédito pleiteado, contando-se a partir de 360 dias do pedido. Ok, obrigada. Podemos passar a votação? Doutora Ari, por favor. Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador. Com a relatora. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio. Acompanhe a relatora. Muito obrigada. Doutora Semíramis. Acompanho. Parabéns para você pelo seu primeiro voto. Muito bom. Acompanho, presidente. Obrigada. Doutor José Adão. Parabenizo a doutora Jusilaí pelo primeiro voto. Muito bom, bastante didático. E discordo com relação à incidência de juros compensatórios e a Selic no ressarcimento. Muito obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho, então a decisão é por unanimidade de votos, com exceção
do item relativo à correção monetária, que houve divergência do Dr. José Adão. Só um minutinho, como a gente não está com o redação final, eu queria ler aqui o que eu anotei para ver se está certo, para já ficar consignado. Então, afastar as glosas incidentes sobre escreve decorrentes de aquisição de embalagens, etiquetas e lubrificantes e combustíveis e lubrificantes, afastar as glosas incidentes sobre escreve decorrentes da aquisição correspondentes ao CFOP indicado aí, 15556 e 2556, respectivamente hidróxido de sódio e soda cáustica, bem como reconhecer a incidência de Selic sobre o crédito pleiteado após 360 dias do pedido. Essa vai ser a redação final? Sim, esse 1556, além de hidróxido de sódio e soda cáustica, ainda tem detergente, né, perdão? Tem hidróxido de sódio, soda cáustica e detergente? Só escrever detergente? Detergente e fibra para limpeza pesada, que é o 1556, desculpa, e o 2556 é exatamente hidróxido de sódio e soda cáustica. Tem alguma ordem? Eu coloco primeiro, então, soda cáustica, detergente e fibra para limpeza pesada e depois hidróxido de sódio? O 1556 é exatamente detergente e fibra para limpeza pesada e leve. É o 1556. Aí depois vem o 2556. Aí esse sim, hidróxido de sódio e soda cáustica. Que você colocou respectivamente, aí pode só assim, nessa FLP 1556/2556, respectivamente, detergente e fibra para limpeza pesada e leve, e hidróxido de sódio e soda cáustica. Isso mesmo. Ok, anotado tudo. Ok, então, com isso, encerramos o julgamento do item 179 da pauta de relatoria da doutora Jusileia. Parabéns, né? Ótima estreia e Obrigada. Muito sucesso aqui. Espero que permaneça por muito tempo aqui com a gente. Muito bem-vinda novamente. Sim, seja. A minha ambição é fazer os votos como do Adão, preciso e cirúrgico. Vou conseguir ainda fazer como do Adão. Bom, com isso nós encerramos o... Você está chamando a gente de prolixo, hein? Fiquei chateada. Sim. Isso mesmo. Deixa eu só mencionar aqui que ele é paradigma. O item 179 servirá como paradigma para o julgamento dos processos dos itens 180 a 222, nos quais o resultado será replicado. E agora sim, nós encerramos os itens previstos para amanhã, do dia 24 de junho, mas vamos antecipar os itens da tarde do dia de hoje, que não tem patrono. E aí eu acho que a gente vai para o... Peraí. Presidente, Sim. Poderia votar o vista de mesa ou não? Podemos, ótimo. Eu gostaria apenas de um intervalo, senhora presidente, se for possível. Pronto, então damos um intervalo e aí vamos votar, se tiverem já prontos os itens de mesa, que é bom que a gente fica mais tranquilo para tarde, e aí a gente começa a antecipar. Então peço, por favor, que interrompam a gravação